A ministra do Supremo, Rosa Weber, se mostra contrária mais uma vez à prisão em segunda instância. Reportagem de Natasha Mazaro. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, sinalizou que continua contrária à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Nesta quinta-feira, durante sessão do Tribunal Superior Eleitoral, corte em que ela preside, a ministra negou um habeas corpus a um condenado em segundo grau. No entanto, mesmo acompanhando a maioria do colegiado, Rosa Weber fez questão de ressaltar a posição pessoal. Realmente é extremamente polêmico. Nós aqui vamos ter quatro ressalvas e o voto vencido num colegiado de 7. Eu também acompanho o relator denegando a ordem, ressalvando a minha compreensão pessoal sobre o tema. O caso analisado pelo TSE era o habeas corpus do ex-vereador Jorge Rangel, condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a 5 anos e 4 meses de prisão por corrupção eleitoral e associação criminosa. Na sessão desta quinta-feira, o também ministro do STF, Marco Aurélio, foi voto vencido. Ele reforçou ser favorável que réus possam aguardar em liberdade até que não haja mais recursos. Marco Aurélio também afirmou que já liberou para julgamento do plenário do Supremo, na condição de relator, as ADCs que discutem a matéria. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, já sinalizou que deve marcar a análise dessas ações entre março e abril do ano que vem. Uma mudança no entendimento atual da Corte teria impacto em diversos processos de condenados pela Operação Lava Jato, entre eles do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segundo grau e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora, 8h46. Repita. 8h46. Quer falar sobre a segunda instância, professor? Pensar o seguinte, né? Esse é um instrumento de libertar o Lula. A questão toda é essa. Engraçado, a gente continua falando Lula, apesar de tudo, é que não tem jeito. A gente não se livra, parece um karma, é um demônio, né? Desculpe usar essa expressão, mas que fica rondando, é um demônio que ronda o Brasil, né? E nós temos, né? A justiça está resolvendo o problema com esse demônio. Mas há setores ainda na estrutura do judiciário brasileiro que querem libertar o Lula, que acham que isso desequilibra o país. Lembra que diziam que se ele fosse condenado ia ter uma revolta social? Teve alguma coisa? Nada. Depois disseram se ele fosse preso ia ter uma rebelião. Teve nada. Depois, se ele ficasse preso, teria uma rebelião. Teve alguma coisa? Nada. Quantos estão hoje em Curitiba dizendo bom dia, Lula? Tem 3, 4, um cachaceiro que passou por lá, um sujeito estava dormindo na calçada, falou bom dia, Lula, né? Em frente lá, a Polícia Federal incomodando os trabalhos dos policiais e tal. Então, a questão é que eles querem libertar o Lula, e o STF está fazendo de tudo para isso. Ministros antirrepublicanos, alguns deles que compõem o STF. O intuito todo é esse, é dizer, não houve o trânsito em julgado. O Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias, o único país do mundo. Por isso que precisa mudar a Constituição. Não é uma tarefa para agora, claro, tem questões imediatas no campo econômico, no campo político e no campo jurídico, é verdade. Mas a médio prazo tem de mudar a Constituição. Não, com essa Constituição, o Brasil é ingovernável. Claro que agora tem de resolver questões prementes, temos 13 milhões de desempregados, tem políticos corruptos, veja o caso do Rio de Janeiro que nós já tratamos, tem tudo isso, né? Que são questões de curto prazo. As questões de médio prazo é reformar, mas não basta reformá-la. Aí vira uma coxa de retalho, já teve 100 emendas. É necessário redefinir a estrutura constitucional do país. E o STF tem de ser redefinido. Tem de ter mandato de 10 anos, como em outros países. A Alemanha é assim, você tem mandato. Pode ser de 10 anos, por exemplo, para não falar um mandato curto. O mandato, a discussão da forma de indicação, tem um monte de pontos que são centrais. Agora, vamos ficar atentos. O STF não vai dar uma facada no coração do Brasil. O Brasil não aceita a libertação do Lula.